As principais tarefas de pré-processamento são limpeza, redução e transformação. Nós já falamos lá de alguns dos problemas que podem existir na base de dados, nós falamos de ruído, de inconsistência, de valor ausente, e essas técnicas, essas 3 categorias de técnicas, são usadas para tratar alguns desses problemas e fazer outras preparações da nossa base de dados. Então, por exemplo, a tarefa de limpeza tem como objetivo imputar valores ausentes. Se eu tiver uma base de dados que tem valores ausentes, os algoritmos, na maioria dos casos, não conseguem trabalhar com essas bases de dados com os valores ausentes. Então, eu preciso imputar, eu preciso tratar esses valores ausentes para que eu possa aplicar os algoritmos. Eu tenho técnicas para remoção de ruídos ou para suavização de ruídos aí nos meus dados e tenho técnicas também para a gente poder corrigir as inconsistências da base. Uma inconsistência que geralmente é resolvível antes da aplicação do algoritmo é a violação de domínio. Então, se um determinado valor viola o domínio de uma variável, eu preciso corrigir aquele valor para que eu possa aplicar a minha técnica. Redução. A redução é uma etapa bastante importante e muito interessante, tá? Hoje em dia a gente fala de Big Data, todo mundo fala de Big Data, mas eu gosto sempre de fazer o paralelo entre Big Data e Better Data. Não necessariamente eu preciso trabalhar com todos os dados que eu tenho, e não necessariamente trabalhar com todos os dados é a melhor opção. Muitas vezes a melhor opção é eu trabalhar com uma parte da minha base. E trabalhar com uma parte da minha base significa selecionar alguns registros, utilizando um método qualquer, a gente vai ver alguns métodos para fazer isso. Em muitos casos também significa selecionar variáveis. Então, vou pegar aqui como exemplo. Vamos pegar uma base de dados, de registros de pessoas que fala sobre peso, altura e índice de massa corporal. Então tá lá, a pessoa tem um determinado peso, tem uma determinada altura e tem um determinado IMC. Esse IMC, a gente sabe que ele pode ser derivado do peso e da altura, né? O índice de massa corporal é o peso sobre a altura em metros ao quadrado. Então essa variável IMC, ela é derivável a partir das demais. A pergunta que fica é, será que no processo analítico eu preciso trabalhar com essa variável também? Ou será que eu posso remover essa variável da minha base antes de aplicar o meu algoritmo? Portanto, essa técnica de seleção de atributos, ela tem esse papel de investigar a importância de cada uma das variáveis da minha base para que eu possa simplificar o meu processo analítico. Tá? Muitas vezes até melhorando a qualidade, melhorando o resultado do meu algoritmo. Eu posso fazer compressão de atributos e, como eu já disse, eu posso fazer também a seleção de registros para diminuir o tamanho da minha base de dados. Quando a gente está falando de selecionar atributos, a gente está falando em reduzir a dimensionalidade do meu espaço de busca. Eu vou exemplificar isso para vocês também um pouco mais adiante. Quando a gente está falando seleção de registros, a gente está falando na diminuição do número de objetos da base. E por fim, a etapa de transformação inclui, né, a padronização dos meus dados, a normalização, que é essencialmente fazer com que cada variável, ou com que todas as variáveis percorram o mesmo intervalo, o mesmo domínio ali, e a discretização, que você pode usar, por exemplo, para transformar uma variável numérica contínua numa variável numérica discreta. Isso vai te permitir usar alguns algoritmos que você não conseguiria usar para uma variável numérica contínua. Vou começar falando sobre imputação de valores ausentes. Não sei se vocês se lembram, mas nós mostramos aqui nessa base de dados, nós tínhamos esse objeto, todo o objeto ausente, tá? Então eu teria que dar um jeito de imputar todos esses valores, não é factível fazer isso, mas eu tenho esse Marco Araújo que eu tenho que remover, esse valor aqui que é uma inconsistência, eu vou ter que imputar o estado civil desse Marco Araújo para poder corrigir, para poder preparar essa base de dados. E nesse exemplo aqui também, a gente está pegando este valor aqui, que antes estava vazio, a gente precisa imputar esse valor nessa base. Estes dois valores que eu coloquei em verde foram valores que foram imputados por algum desses métodos que estão aqui. Quais são os métodos mais comuns de imputação de valor ausente? Primeiro, eu vou simplesmente imputar manualmente. Eu chego lá na minha base, entro nela e vou escolher dentro do domínio daquela variável, ou seja, dentro dos valores possíveis que aquela variável pode assumir, eu vou escolher um valor e vou colocar dentro daquele campo que tem o valor ausente. O que é muito comum a gente fazer? Eu simplesmente ignoro um objeto. Seria como, se eu pegar nessa base de dados de exemplo aqui, eu tenho esse objeto ausente, eu posso ignorar esse objeto na minha análise, e eu tenho essa Isabela Assis,
que a informação cartão de crédito está ausente também. Eu poderia ignorar esse objeto. Quais as consequências de ignorar um objeto que tem valor ausente? Eu estou perdendo informação. Se é uma base de dados gigantesca, se eu tenho muita redundância, se aquele registro não é importante para mim, pode ser que eu não tenha nenhuma perda analítica se eu ignorar aquele objeto. Mas não costuma ser uma boa prática remover um objeto que tem valor ausente porque ele tem um determinado valor ausente. A não ser que ele tenha muitos valores ausentes, aí talvez não faça muito sentido também a imputação, certo? Então aqui a gente está falando da Isabela Assis, 33 anos, ela é graduada, casada. Aqui tem uma inconsistência, ó. Está falando que o gênero é masculino. A gente acabou de achar uma inconsistência aqui que a gente não tinha falado sobre ela antes. Cartão de crédito, a gente não tem essa informação, o valor ausente, e a renda mensal dela é R$ 3.900. Então a gente fez uma imputação aqui na qual a gente inferiu que ela tem cartão de crédito, certo? Portanto, muita atenção, nem sempre faz sentido a gente ignorar um objeto, tá? Então analise bem o contexto da sua base de dados para decidir se você ignora ou não um determinado objeto. Eu posso usar uma constante global. Quando a gente fala de uma constante global aqui, a gente fala por variável, tá? Então, por exemplo, para a variável estado civil, eu posso substituir todos os valores ausentes da variável estado civil por viúva ou viúvo. Está falando de cartão de crédito, eu posso substituir todos os valores ausentes de cartão de crédito por sim. Então, usar uma constante global, que também não é uma boa prática analítica. Uma prática que é mais comum de imputação de valores ausentes é, eu vou pegar o valor médio daquela variável. Porque se eu pego o valor médio daquela variável para imputar um valor ausente dela, eu não vou influenciar a média daquela variável. Então, no pior caso, eu mantenho a distribuição daquela variável inalterada. A moda é o valor mais frequente no caso de variáveis nominais, no caso de variáveis categóricas. Eu posso também usar a média da classe, então eu não preciso usar a média de toda a variável. Eu posso usar a média considerando uma classe. Vamos supor que a minha classe aqui seja ter ou não cartão de crédito. Então eu vou pegar a média de todos os objetos da minha base, se tem ou se não tem. Eu vou olhar a classe daquele objeto que eu quero imputar e vou pegar a média do valor que está faltando considerando aquela classe. Mas eu também posso usar um modelo preditivo. Eu posso colocar aquele valor ausente como o valor que eu quero predizer para poder imputar. É um método bastante interessante, mas é um método custoso computacionalmente, porque eu tenho que rodar um modelo preditivo para cada valor ausente da minha base, e isso é bastante custoso computacionalmente. Então o que é mais comum a gente fazer, o que a gente mais encontra na literatura, é uma imputação pela média, e se for um problema de aprendizagem supervisionada, eu faço uma imputação pela média da classe. Se for um atributo categórico, pela moda da classe. Falando agora sobre redução de dados, aqui eu mostro uma tabela padrão para a gente, na qual eu tenho 11 registros nas linhas e eu tenho 11 atributos ou variáveis nas colunas. O processo de redução de dados, ele pode corresponder, né, tanto à redução no número de objetos, que eu posso fazer isso por seleção, eu posso fazer isso por algum procedimento de amostragem, quanto à redução das variáveis, né, que significa a seleção de variáveis ou seleção de atributos, e eu posso fazer a remoção desses atributos. Aqui embaixo eu falo para a gente sobre 4 maneiras de amostrar objetos da minha base de dados. Quando a gente fala amostrar objetos, a gente se refere ao processo no qual eu vou pegar a minha base de dados e eu vou remover alguns desses objetos para fazer a minha análise. A amostragem mais comum que a gente tem é a amostragem que a gente chama de amostragem aleatória, que significa eu escolho aleatoriamente qualquer linha aqui da minha tabela, da minha base de dados, da minha matriz, para selecionar. Eu posso fazer isso com substituição ou sem substituição. Na amostragem sem substituição, toda vez que eu retiro um objeto aqui da minha base de dados, ele não volta para ela, tá? E, portanto, um objeto não pode ser selecionado mais de uma vez. Na amostragem com substituição, eu tiro um objeto, coloquei numa base de dados, mas esse objeto volta para cá. Então ele é duplicado, ele fica na base amostrada e fica na base original. E, portanto, se eu fizer essa amostragem aleatória com substituição várias vezes, pode ser que na minha base amostrada o mesmo objeto apareça repetido.
Então essa é a diferença da amostragem aleatória com e sem substituição. A amostragem que a gente chama de amostragem sistemática é aquela amostragem na qual eu defino alguma regra de seleção. Por exemplo, eu vou pegar todos os objetos das linhas ímpares, ou todos os objetos das linhas pares. Então essa é uma amostragem que a gente chama de amostragem sistemática. Na amostragem por grupo, eu tenho que considerar um grupo de objetos, que pode ser um conjunto de objetos similares entre si, ou pode ser um conjunto de objetos que pertençam aí à mesma categoria, à mesma classe. Então a última amostragem, o último método de amostragem que eu quero falar para vocês é a amostragem estratificada. Na amostragem estratificada, eu mantenho a proporção entre as classes. Por exemplo, falando lá do caso das frutas, vamos supor que eu tenha 100 laranjas, 50 bananas e 20 maçãs. E vamos supor que eu queira amostrar 10% dessa minha base. Então eu vou amostrar 10% das 100 laranjas e, portanto, 10 laranjas. Eu vou amostrar 10% das 50 bananas e, portanto, 50 bananas. E vou amostrar 10% das 20 maçãs e, portanto, 2 maçãs. Assim, na amostragem estratificada, eu mantenho a proporção entre as classes. Para vários processos analíticos, é importante a gente manter essa proporção entre as classes. Então é importante a gente fazer a amostragem estratificada. Bom, normalização. A normalização é a etapa do pré-processamento, a etapa da preparação dos dados, na qual a gente vai determinar um domínio específico para as variáveis. Essa normalização max-min, como o próprio nome diz, o que ela faz? Ela vai fazer com que cada valor da variável pertença a um intervalo entre o valor mínimo e o valor máximo que você definiu. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente está falando aqui de alturas de pessoas, e nós temos lá no domínio das variáveis que as pessoas vão de 1 metro a 2 metros. E eu quero normalizar essa variável agora para o intervalo de 0 a 1. Portanto, a pessoa que tem 1 metro, ela vai passar a ter o valor 0, que é o menor valor normalizado dessa variável, e a pessoa que tem 2 metros passa a ter o valor 1, que é o maior valor possível dessa variável. É uma normalização linear, que eu simplesmente vou pegar todos os valores dentro do domínio da variável e vou transformar para um novo domínio que eu escolhi. E esse novo domínio é muito comum a gente normalizar as variáveis entre 0 e 1. Isso é uma praxe bem comum da literatura, e uma das razões da gente fazer isso é que vários algoritmos, como por exemplo as redes neurais, trabalham bem com variáveis normalizadas entre 0 e 1. A normalização pelo score Z ou pelo score padronizado, o que ela faz é o seguinte, ela pega o valor da variável A, subtrai do valor médio dessa variável e divide pelo desvio padrão. O que é o desvio padrão de uma variável? O desvio padrão de uma variável é o quanto ela varia em relação à média dela. E quando a gente normaliza uma variável pelo score Z, o que a gente faz é simplesmente encontrar o quanto essa variável varia em relação ao valor médio e ao desvio padrão dela. Então a gente fala aqui a quantos desvios padrões essa variável está da média, certo? Então é isso que a normalização pelo score Z faz. Essa última normalização que eu mostro aqui para vocês, que é a normalização pelo escalonamento decimal, o objetivo dela é garantir que todos os valores da variável fiquem dentro das casas decimais, tá? Então, vamos supor que o maior valor da variável seja 10. Então eu tenho lá um valor que é 3, o outro que é 7, o outro que é 9, o outro que é 10. Então eu vou dividir todos esses valores por 10. Tal que o valor que é 6 passa a ser 0,6, o valor que é 9 passa a ser 0,9 e o valor que é 10 passa a ser o valor 1, que é o maior valor possível aí do meu escalonamento decimal. Para concluir esse módulo, então nós temos aqui um conjunto de 7 exercícios para vocês fazerem. Por favor, invista um pouco de tempo. E eu agradeço mais uma vez aí por acompanharem esse módulo, que é o capítulo 2 do primeiro módulo, capítulo sobre pré-processamento. Espero vocês aí no capítulo 3 desse curso. Grande abraço.